Fala, nação, muito bom dia. Flamengo que jogou ontem contra o Atlético Mineiro fora de casa e conseguiu ganhar aí por 2-1, resultado importante esse brasileiro para se recuperar no Brasileirão, né? Então vamos acompanhar aí esse grande debate pós-jogo de Flamengo e Atlético. Créditos ao canal ESPN Brasil, link na descrição, e se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar as notícias diárias do Flamengo. Valeu! Bem, Dani, boa noite, companheiros, fãs de esporte. O talento, né? Porque hoje foi um jogo decidido pelo talento do Arrascaeta, como tantas vezes na história dele brilhante pelo Flamengo. Um jogo em que o Flamengo enfrentava muita dificuldade coletiva, né? Especialmente quando ficou em desvantagem no placar. Mas o talento dele desbloqueou tudo. O Flamengo aumenta a sua série invicta e o Galo ainda não sabe o que é vencer com o Filipão. É o segundo jogo em que o Galo sai com uma derrota em que o gosto é mais amargo por ter ido bem em boas partes do jogo. Aconteceu contra o Grêmio, aconteceu hoje de novo, então tem que se entender o que está acontecendo para o Atlético não conseguir fazer os resultados acontecerem, porque está chegando um jogo super importante de Libertadores aí contra o Palmeiras, né? Exatamente, essa semana Libertadores aqui na ESPN. Pedro Ivo Almeida, quem sai com uma sensação melhor do seu time depois dessa partida para o mata-mata de Libertadores? Boa noite. Tudo bem, Dani? Um beijo para você, Léo, Marra, Vitor. O torcedor do Flamengo não pode reclamar muito pelo desenho do jogo, pela vitória que foi. E depois de ouvir o Sampaoli falando que o time se liga pouco no Brasileirão, vi um time bem ligado para buscar um resultado até o final. E acho que o anímico diz muito sobre o que vai ser a partir de quinta-feira contra o Olímpia. A gente bateu muito na tecla de um coletivo, talvez a melhor atuação coletiva do Flamengo no meio de semana. Na quarta-feira, a gente bateu muito nessa tecla. Hoje não foi um brilho coletivo. Hoje foi a situação, como bem pontuou o Léo no início, foi uma situação individual. Quem tem a Arrascaeta resolve, destrava, descomplica um jogo que sim, um jogo que era muito mais desenhado para um Galo. O São Paulo teve que trocar, teve que mexer, sacou o Everson, convidou muito o Galo no início do segundo tempo, que poderia até talvez ter ampliado por ali, especialmente pela esquerda. Ele depois tem que destrocar, inverte o Everson, aí aquilo, abre o campo, tem Cebolinha com o Felipe Luiz do lado, Felipe Luiz por dentro, Cebolinha por fora, depois Luiz Araújo pelo lado, caindo às vezes por dentro, o Wesley passando, e aí você tem o Arrascaeta. Aí é o que te dá o diferencial. E se você tem e pode usar, não é um problema, só que hoje foi muito mais na base do individual do que exatamente aquela impressão que a gente ficou no meio da semana. Então, se é para avaliar a chegada para o Olímpia, tem uma mobilização individual, um desenho, um entendimento do que é o confronto mata-mata no meio de semana, tem o brilho de um Arrascaeta para resolver individualmente quando a situação não é tão favorável. Tem boas notícias, o torcedor do Flamengo não tem muito do que reclamar hoje não. Se fizer uma análise mais fria, tem problemas. Mas eu acho que nesse momento, se você quer olhar para frente, falar em anímico, o que pode apontar, são 2 vitórias seguidas. Faremos essa análise, falaremos também de pontos específicos do jogo. Me chama muito a atenção a inversão que o Filipão faz do Pavon com o Paulinho, pensando talvez no Wesley na subida ali dele, né? Já a gente trata de tudo isso, mas não sem antes dar uma boa noite para Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa noite a você, Pedro, Léo, Marra, os fãs das fãs do esporte. Quando a gente fala de jogo, de trabalho coletivo, desde a chegada do Filipão, o Atlético desconstruiu o que havia construído e até agora não construiu nada que você possa elogiar. Porque os times do Filipão são times que normalmente, quando bem preparados, têm contra-ataque forte, jogada aérea forte e sistema de marcação eficaz. Muita regularidade e capacidade mental de lidar com situações difíceis nos jogos. E o Atlético hoje, que teve um jogo coletivo até melhor que o do Flamengo, quase todo o tempo, eu concordo com o Léo, mentalmente sucumbiu no final do jogo de uma maneira que não combina com os times do Filipão. E como o Léo disse, vai ter um jogo da Libertadores logo mais, e aí é uma situação bem preocupante. Enquanto o Flamengo tem vindo numa reconstrução com altos e baixos, de um baita jogo coletivamente e individualmente contra o Grêmio, e na parte anímica, os resultados vão tornando o time confiante. Quando o Flamengo vira um jogo desse, o Flamengo vai achar que pode virar um outro jogo, começar atrás, vai fortalecendo as ideias do Sampaoli, que vai querer que o time marque mais na frente, que vai querer sair jogando. Ou seja, o Flamengo, quando a gente fala de construção de uma equipe capaz de vencer coisas, está bem à frente do Atlético, o jogo mostrou isso. Mário Marra, o pai do Otto, quero te ouvir também pra gente entrar no debate aqui desse jogo, Marra. Oi, Dani, prazer estar com você, a mãe do samba. Léo, Pedro, muita moral. Vitor Ernesto Birner e fãs do esporte. Não, ela é mãe do samba, né? Não precisamos entrar em detalhes. Então, é até difícil pegar um destaque
sem pensar no que os companheiros já falaram, até porque a gente viu o mesmo jogo. Né? Mas eu acho que tem algumas situações pontuais interessantes. Primeiro, os dois times têm jogos de Libertadores no meio de semana. Os dois times, você pode falar, mas o Arrascaeta, sim. Vai, segura o Arrascaeta para o Arrascaeta jogar no segundo tempo. Sim. Mas os dois times sabiam o que valeria o jogo. E acho que valeria o jogo também como estímulo para a próxima semana. Eu vejo um crescimento do Atlético, mas é um crescimento talvez muito mais de... Existe um compromisso de que é preciso fazer alguma coisa, de que é preciso jogar. O Atlético tem ficado mais concentrado no jogo, nos jogos. Os jogadores têm lutado bastante. Tem lutado, não dá para o torcedor chegar lá e falar queremos raça. Não, isso está... O Pavão correu hoje. Não, em campo isso está sendo dado, está sendo oferecido. E vejo um amadurecimento, e acho que aí a gente está falando de um outro nível, um amadurecimento de um trabalho. O trabalho do Sampaoli, no primeiro tempo hoje, ele demorou a aparecer. No segundo tempo, e aí sim, concordo muito com o Léo, com a entrada do Arrascaeta, você vê mais coisas. O time demora, o time erra, mas o time tenta a jogada. O time sabe o que tem que fazer. E o segundo gol é muito isso. É o Alan recebendo, enxergando, passando, é o Arrascaeta fazendo a mesma coisa, 10 metros para frente, e chegando no Wesley. Então tem amadurecimento de coisas que têm sido trabalhadas. E isso é uma diferença muito grande, porque do Atlético a coisa demora a pegar e do Flamengo pega-se rapidamente. E não acho coincidência que os dois gols tenham saído sem o Batalha em campo. Para mim é um ponto importante. Do mesmo jeito que a Arrascaeta é perfeitamente incrível no jogo, acho que esse pode ser um adjetivo para ele na partida, a saída do Batalha desmonta alguém que se posiciona para impedir um passe. No sem bola, claro. Concordo totalmente. O Alan foi muito vaiado, né? Só pra gente pontuar hoje, primeiro jogo dele agora com a camisa do Flamengo jogando no Independência, é normal, mas todas as vezes que ele tocava ali na bola, a torcida do Atlético fazia questão de lembrar a saída, né? Pedro, pega aí, você já ia na esteira, mas eu quero te ouvir também em relação ao começo do jogo, porque eu vejo um confronto interessante, se não de efetividade, de ideias. O Filipão sabe jogar contra o Flamengo e não é de agora, é desde muito tempo, desde Atlético Paranaense, e ele tentou fazer de novo o que já funcionou em muitas ocasiões. Assim, o que aconteceu hoje para que ali no final isso se desestruturasse? É interessante porque foi o Léo que citou, o Vitor da inversão, né? Você me disse mesmo. O Pavão vai para inverte com o Paulinho. Então, quem tende a olhar o jogo pela ótica do Flamengo pode pensar, tem alguma coisa que não está acontecendo, tem alguma coisa que está travada. Essa alguma coisa talvez seja a ausência da Arrascaeta, a ultrapassagem do Wesley. Você fica com essa sensação, mas tem um outro time do outro lado. Tinha uma ideia que foi executada. Tô com Marra, tem coisas a se observar do Atlético. Vai faltar o resultado, que está faltando, pesa, tem um mata-mata de Libertadores pela frente, mas tinha uma execução. Não é só o Flamengo, tem outro time, tem um adversário do outro lado do campo. Isso começa a dar uma sensação que a coisa não funciona. Tem um Gerson que acaba assumindo uma função que eu acho que agrada mais. A gente debatiu isso aqui no meio de semana, né, Vitor? O Gerson, quando faz a primeira linha, tem que dividir ali, tem que acumular uma situação de marcação, ele não vai te entregar. Você vai acabar perdendo ele um pouco com bola. Ele fica quase que livre. Você vê o Gerson pela esquerda, você vê o Gerson caindo pela direita. Não vindo da direita, mas caindo pela direita. Então, o jogo do Flamengo começa a acontecer. O Flamengo não joga mal, mas tem um adversário do outro lado. E aí o Flamengo, que finalizou no meio de semana, não finalizou. O Gabriel, o tamanho que o Gabriel tem, o tamanho do jogo, talvez você vai ter poucas oportunidades, o Gabriel perde o gol que talvez ele não possa perder. Não é que não possa perder, o jogador tem direito, mas assim, o tamanho do Gabriel pro jogo que pro destravar... Ele ficou muito pouco na área. Pro destravar do jogo, eu digo do lance específico, pro destravar do jogo ali, o Flamengo poderia ter mudado absolutamente. Normalmente ele faz aquele gol. Exatamente, e aí ele perde. Ele ficou pouco na área porque não tinha o Arrascaeta ali, né? Essa sensação, essa falsa sensação de que o que não aconteceu, a bola do Gabriel não entrou, o Wesley não ultrapassou, você não tinha o Arrascaeta, você tinha um Atlético muito ciente do que estava fazendo, correndo muito, disputando e, certa hora, se defendendo, esticando. Quando esticou, fez o gol. Pode falar da falta, pode falar quem sabe, uma inversão de falta no segundo tempo, mas não foi um Flamengo que jogava, não foi simplesmente só esse lance do pisão do Paulinho, do gol. O Atlético tentava travar, conseguia muitas vezes o Flamengo, então era isso que diferenciava do meio de semana. E aí é muito mais o individual, você perguntou do final do jogo.
Eu acho que na volta para o segundo tempo, o São Paulo entende o que não está funcionando, ele saca o Arrascaeta, só que eu acho que quando ele faz a inversão para o Gerson para o outro lado, falei aqui no início, ele deixa um caminho que é muito importante para o Atlético pela esquerda, muito vulnerável, que é o lateral direito do Flamengo. Sim. Ele faz as trocas, acho que por volta dos 20 minutos, meio que corrige, redesenha, volta com o Gerson. Aí é o Arrascaeta, aí o Alan que vai achar o Arrascaeta flutuando por dentro, são as combinações de Luiz Araújo com Wesley, de Cebolinha com Felipe Luiz, a coisa começa a funcionar como a gente passou a ficar acostumado nas últimas semanas. Então, isso é o que corrige, isso é o que desarranja o Atlético, e acho que também um fator de folha. O Atlético correu muito, competiu muito, a gente está falando de 70 minutos, 20 minutos finais. Tem o sangue o fôlego do Arrascaeta contra esse Atlético e, como o Marra pontuou, sem batalha ali. O Marra fala em batalha, eu falo em Saravia também. Também. Que era outro destaque super positivo do jogo até então. Sim. E sai. Faz jogadores da partida. E tem bela partida. E tem um ponto que assim, o jogo é desenhado, como a Dani pontuou, para aquele lado ali, com o Wesley batendo com o Pavon, né? O Pavon até, o Paulinho fala na saída que era justamente essa a ideia, né? Parte dali, inibir essas subidas do Wesley. Não é que o Wesley não sobe, é que o Pavon não deixa no primeiro tempo, porque né? Ele tá. E quando o Wesley tenta subir também, ele faz um trabalho muito bom ali de voltar de acompanhar. Só que tem o fator dos amarelos, né? O amarelo do Saravia, o amarelo do Felipe Luiz. Então, os dois ficam com o lado oposto vulnerável. Léo Pereira também, né? Depois tem as substituições no intervalo, que acho que também são determinantes para o que o jogo viraria. Mas o ponto é que esse tipo de jogo, né, contra um adversário do nível do Flamengo, se você tem ele à sua mercê ali, e acho que o Atlético nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo teve o Flamengo à sua mercê, não conseguiu aproveitar. E aí, mérito, claro, do Matheus, que faz defesas importantíssimas. Ele busca uma do Pavão que tinha destino no ângulo. Então é um goleiro que está ganhando cada vez mais confiança, está fazendo um trabalho bastante importante. E assim, o Pablo entrou e tirou uma bola muito importante. Foi, uma bola com risco de gol contra. O Pablo não entra quase nunca. Ele só entrou hoje por uma questão de necessidade, porque não tinha nem o Davi Luiz, nem o Rodrigo Caio no banco de reservas, mas também se mostrou sólido ali, né, Léo? E aí, quando você fala nas alterações, né, puxa vida, precisamos falar de que não é só a Arrascaeta que entra, é Cebolinha, é Luiz Araújo. Isso muda a característica. Isso aqui é chover no molhado, mas o Flamengo tem reservas que são titulares nos outros 19 times da Série A, né? E em jogos assim, quando você precisa do banco, é uma felicidade pro técnico que tem esses jogadores no banco. Uma coisa muito assim que diz sobre as equipes para mim é que o Atlético era melhor no primeiro tempo, contava 0-0. Sim. Antes do gol. Só que as chances mais claras eram flamenguistas. A do Gabigol. Isso para mim diz muito sobre o que não pode acontecer com o time que tem o Scolari no banco de reserva. Se você tem o Kudê no banco, que vai te produzir um jogo com mais volume ofensivo, com um pouco mais de pressão de saída de bola bem executada, com um jogo com dois atacantes próximos, né, com o Hulk e o Paulinho formando uma dupla que no começo do ano era talvez a segunda dupla mais promissora de ataque do futebol brasileiro, com exceção a dupla Pedro e Gabigol quando jogavam, Paulinho sabe? É artilheiro da Libertadores até hoje. Sim, né? Por exemplo. Então, quando você troca a característica, você troca, digamos assim, abrindo mão de algumas coisas boas para você ganhar outras coisas boas. Essas coisas boas ainda não aconteceram. Mesmo com a melhora coletiva. Eu acho que essa é a grande questão. Porque se o time do Filipão consegue marcar bem quase o tempo inteiro, ele torna o jogo, para um time como o do Flamengo, muito desconfortável. O jogo até ficou desconfortável. Se o Flamengo num contra-ataque chega ali com o Gabigol na cara do gol, não é um time do Filipão. E aí tem a questão da urgência, porque o treinador foi substituído no momento em que se pensou em alguém que pudesse resolver tudo rapidamente. Porque ao invés de trazer o Filipão, é trazer um cara que vai ganhar o vestiário com facilidade, que vai fazer um jogo, não vou dizer um jogo simples, mas um jogo mais tradicional, muito menos rebuscado que o jogo do Sampaoli, mas porém mais fácil de ser compreendido. Para mim a questão é que isso não casa com o que o Atlético tem de qualidade e característica dos seus jogadores. Sabe qual que é o ponto? Isso é um bom ponto. A palavra que o Birner usou que me chamou a atenção? Você usou a palavra resolver rápido. Isso. Tinha o que resolver? Então é isso aí, galera. Flamengo aí que não fez um grande jogo, mas conseguiu os 3 pontos. Então, até a próxima. Valeu.